Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e esse é o quarto vídeo da série em homenagem ao jubileu de 25 anos. A cada mais... Oi, gente, eu sou a Lívia e hoje a gente inicia o nosso quarto vídeo em homenagem aos 25 anos da comunidade Santo Expedito. E a gente está hoje com a Érica e com a Camila para falar um pouquinho de como era a juventude na época delas. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem para perguntar para elas é como elas conheceram a comunidade. Para quem não sabe, eu venho da igreja protestante, com 7 anos de idade, mais ou menos, né? A comunidade está fazendo 25. Eu estava brincando de esconde-esconde, eu subi a rua, desci e estava tendo uma missa na casa da afinada Cida, onde era celebrado antes da comunidade existir. E ali me chamou muita atenção, né? Todos ali vestidos, a vestimenta e um camarada sentado em cima de uma caixa com violão, tocando algumas músicas. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe que eu queria fazer parte daquela igreja, né? Daquele local. E dali em diante eu comecei a participar das duas, só que me via com aquele pessoal. E estou até hoje. Eu aqui, eu só fui a sombra dela. Onde ela foi, eu fui, entendeu? Vocês participaram da juventude aqui, né? Como que era aquela época, a juventude, Explica um pouquinho. Na época do Padre Carlos, a juventude era tudo junto e misturado. Então, assim, não tinha muita divisão, né? Como era todas as comunidades, inclusive o Sagrado Coração também junto. Então, a juventude era muito grande. Só que, em especial aqui na comunidade de Santo Expedito, quando começamos a andar todos juntos, era uma juventude muito alegre, feliz e determinada a fazer as coisas. Então, assim, não tinha muita desculpas, né? Vamos limpar a igreja, estava todo mundo junto, vamos montar um grupo de jovens, a gente selecionava as pessoas e daí foi vindo muito mais gente, minha família inteira mesmo, meus irmãos que não participavam, começou a participar conosco. Então, assim, a juventude era bem unida, bem desenrolada mesmo, né? Era para limpar, organizar, até mesmo na disposição para servir nas missas. Quer falar um pouquinho também? E também teve a parte daqueles jovens, eu quero me encaixar em algum lugar, eu quero fazer alguma coisa. Aí quem não sabia cantar, sabia dançar. E foi daí onde também surgiu o ministério no qual fui eu que levei à frente, que era o Guerreiros do Senhor. A gente montava coreografias, montava encenação para a entrada da Bíblia. Era assim, era resenha atrás de resenha, mas sempre com o mesmo intuito, né? Tá servindo a Deus e o melhor de tudo, acabava em pizza, né? Aí, na época eram as pizzas que tinham os cupomzinhos, a gente rasgava, juntava para ganhar uma pizza grátis. Nossa, até eu queria participar, hein? E vocês tinham muito contato, assim, os jovens, né, eram muito engajados, né, como vocês disseram, mas também tinha aquilo de panelinha, não, era todo mundo junto e acabou. Tinha essa de panelinha, não, era todo mundo junto e misturado. A gente sempre se reunia lá em casa no final de tudo, ou então, como que a gente se comunicava? Porque, tipo, não tinha essa de WhatsApp, né? Era boca a boca, batia na casa do fulano, não importava a hora. Era meia-noite, estava batendo lá em casa, minha mãe ficava doida, essa daqui então, eu falei, vê. A gente tinha, costumo dizer que era uma amizade muito verdadeira, assim, no sentido de união mesmo, né? Então, como não tinha essa coisa de WhatsApp, de redes sociais, era preciso falar com fulano, vamos lá, pegava, saía, ia atrás de fulano, vai ter mutirão, aí fulano ia falando para as pessoas mais próximas. E o que mais eu sinto falta é justamente isso, quando eu abraçava e vestia a camisa, né? Então, é que nem eu falei, independente para o que seja, né? Eles vestiam a camisa, quando a gente montamos o grupo de jovens, a gente confrontava com o fluxo que tinha na praça, né? E eu falava, vai dar muito errado isso daqui. Aí eles falavam assim, não, Érica, vamos para cima, porque o nosso papel é evangelizar. Então, muitas das vezes a gente saía do grupo de jovens, faltando meia hora, e a gente ia para a praça para evangelizar. A gente ia lá falar de Deus, nosso jeitinho, sem conhecimento, que nós não tínhamos muito, mas a gente ia chamar os jovens para vir, e muitas das vezes os jovens vinham para a igreja, né? Então, eles estavam lá, teve uma vez que eu lembro como se fosse hoje, um entrou com uma latinha, não me lembro muito bem se era de cerveja, e ele guardou na porta e ele sentou ali, que a gente fazia o grupo em forma de roda, né? E ele sentou e ele compartilhou um pouco da vida dele. Então, para a gente, cada vez que isso acontecia, que vinha um jovem novo, que a gente conseguia, era uma meta alcançada. E esse grupo, ele continuou por muito tempo. Veio o padre Marcelo
Javé, que era seminarista na época, e ele nos ajudou muito também nessa questão de cativar e amar o próximo da forma que ele é. Então a gente trazia muito isso conosco, né? Vamos tratar a Lívia porque é do jeitinho dela, né? Então isso cativou bastante e foi o que manteve o grupo de jovens na época. Como que foi essa transição dos padres? Você consegue contar um pouquinho? Eu vou tentar. Na época do Padre Carlos, não tinha essa divisão de pastorais, essa coisa mais organizada que nós temos hoje, né? Principalmente questão de liturgia, indo por esse lado. Quando o Padre Wilson chegou, ele implementou tudo isso dentro da comunidade. Então, para a gente, em primeiro momento, foi um pouco desconfortável, mas depois ajustando e vendo que estava ficando mais bonitinho ali, principalmente a questão da celebração, em tudo, as pastorais, aquela coisa de fazer reunião para saber. Começou a soar, tipo, não, isso é uma questão de organização. Mas, de uma certa forma, também começou um pouquinho de divisão, né? Tipo, isso já começou meio que dar uma balançada. Mas, na questão, meu ponto de vista enriqueceu bastante, né? Hoje, devido a todo esse tempo que passou o padre Wilson, agora o padre Zax, né, ficou mais rica a comunidade. Mas, de uma certa forma, teve aquele impasse que todo mundo sabe, né? Tipo, onde há mudanças, há conflitos. Então, acho que isso também, na época, dividiu um pouquinho. O que aconteceu para a gente não ter mais aquele grupo de jovens aqui na comunidade, né? Como que vocês se sentem, né? Porque vocês eram bem engajadas e aí, do nada, hoje vê que não tem um grupo aqui na comunidade. Como que vocês se sentem? Eu acho que o primeiro fato que a gente tem que levar em consideração é a nossa própria mudança pessoal, né? A gente vai crescendo, vai evoluindo. E naquela época, que nem eu falei, era todos juntos e misturados, então era mais fácil de reger. Quando começou a questão da divisão de você fica 2 anos, os coordenadores, no caso, né? Na época do Padre Carlos não tinha essa questão de coordenadores, né? Então, que nem eu falei, era todo mundo junto ali, todos unidos pelo reino, né? Então, quando começou isso, eu tive que deixar, ela teve que deixar, meu irmão também trabalhou muito tempo com a gente, então na época ele também deixou. E essa desvinculação na questão de coordenação, eu acho que a gente foi entregando na mão de pessoas que não conseguiu manter, né? Não questão talvez de incompetência nem nada, mas questão pessoal, cada um trabalha da sua forma, né? Cada um trabalha do seu jeito. Então, eu acho que isso contou bastante, porque a gente sempre teve um cuidado e uma linha para manter eles aqui, né? E conforme as pessoas foram chegando, eu não vejo necessidade disso, isso não vai existir, isso não pode. Aí, do nada, colocaram um diretor espiritual também, porque falava que a juventude era muito desfreada, essas coisas assim, né? E aí começou a ter uns negócios muito loucos ali dentro do grupo de jovens e a gente mesmo falou, olha, vamos parar, né? Uma pergunta que não está aqui, mas surgiu a curiosidade, como que eram os grupos de jovens, assim, no geral? Você lembra, assim, sei lá, os temas que vocês tratavam, ou não era tema? A gente se reunia todos os domingos, começava com a celebração que tinha na comunidade na época, então a juventude participava da celebração e a gente deixava tudo arrumado para o grupo de jovens que era no salão, hoje onde que é a cantina ali. E era justamente isso, nós tínhamos sim, temas, a gente tinha ministério de música, né? Eu montei na época, tinha bateria, tinha teatro. Então, tudo que vocês fazem hoje, às vezes que a gente consegue notar, tinha também naquela época, né? Então, às vezes a gente olhava, tipo, a Camila sempre foi muito visada pela arte. Então, você vai cuidar ali do teatro, você tem que montar um teatro, né? Temas, nós preparávamos temas, o padre Marcelo Javelli ajudou a gente muito nessa questão, né? Então, qual é o tema que vocês vão tratar? Sempre temas ali abaixo da juventude, nada muito, sabe? Sim. Coisas ali para manter mesmo, eram temas que cativavam. E a gente trabalhava muito na questão família, né? Porque a gente via que os jovens que a gente aceitava na palavra certa, né? Que a gente acolhia aqui, eles eram muito carentes dessa parte, né? Por ter pessoas, que nem meu pai era da roça, minha mãe também, então a gente tinha muita essa dificuldade. E a gente trabalhava muito essa questão, né? Então eu também vinha fresca de um TLC, né? Uma renovação familiar. Então a gente trabalhava muito nesse sentido, família, ali, amizade, para eles não ficarem sozinhos, né? Que eles poderiam contar com a gente, que a gente era uma comunidade, que a gente era uma família de verdade. E você lembra de algum momento assim que marcou do grupo de jovens para você? Rapaz, toda vez que eu chegava lá, essa daqui mais o meu irmão, esse aqui é o tema para você montar um teatro. Eu, gente, como assim? O grupo vai começar daqui a pouco, como que eu vou montar uma peça de teatro? Mas montava, com o pessoal, a gente se reunia e montava. Porque eu era muito pequena, né? Então, tipo, eu e ela tem uma diferença pouca de idade, eu sou mais velha que a comunidade, pode não parecer,
Mas eu sempre queria estar ali junto deles. Não importa o que eles estavam fazendo, mas eu também queria me sentir útil. Aí foi onde eu comecei a montar os teatros. Aí eles me davam esse desafio na hora. Se vira. E se virava, né? Dava tudo certo, né? É uma curiosidade minha também. Era meio chúrias, assim, um grupo de jovens para vocês? Não era muito louvor, né? A gente gostava muito de louvar. Então quando a gente orávamos, que nem a gente costuma falar, o momento de Espírito Santo, era algo muito leve e gostoso, né? Porque a gente não tinha essa coisa da gente ficar ali, né? Então a gente falou assim, gente, agora com suas palavras você vai falar com o Senhor. Mas o que a gente gostava mesmo era de louvar, né? Então era as aves do céu, o Senhor é rei, né? Essa era a música tema de todos os grupos. E era legal porque eles ensinavam a coreografia. Então, tipo, eu busco na minha mente aqui, eu vejo todo mundo pulando, todo mundo alegre, tipo, era algo muito gostoso, sabe? A gente via que não tinha aquela coisa, a gente não precisava ficar falando igual a gente faz hoje, vai pessoal, levanta sua mão, não, quando começava a tocar o violão ali, né, a bateria, o pessoal já levantava, assim, vamos louvar, já tremia, então era muito gostoso, e pessoal, às vezes a gente no TLC, o pessoal faz a questão do limãozinho, né, era mais ou menos daquela vibe, vai limãozinho, vai, e aí o grupo fluía. E era bastante jovens, né? Não, é só para falar que era bastante jovens, porque além dos jovens que frequentavam aqui, mesmo que a gente frequentava não, mas não, batia com o fluxo que tinha aqui na praça, né? Os jovens de lá acabavam respeitando e a maioria deles também vinha participar do nosso grupo. Depois daqui que eles voltavam para lá, mas pelo menos eu participar, porque eles gostavam de sentir o que a gente sentia na época. O que vocês acham nessa nova safra de jovens, né, que estão se engajando? Como que vocês veem? O que vocês acham disso? Olha, vou ser bem sincera, no começo eu achava que não ia dar certo, não. No começo eu achava que ia acabar a juventude, eu ficava preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, não vai ter mais grupo de jovem, não vai ter mais TLC, não vai ter mais nada de jovem nessa igreja. Pelo contrário, né? A gente fica feliz em ver que os jovens estão bem engajados. Pessoas que, tipo, você nunca imaginava que ia conseguir fazer isso, conseguiram fazer, né? Aí a gente só pede que Deus continue dando discernimento para eles, para que esse movimento possa crescer cada vez mais, para que esses jovens possam sentir um pouquinho também do que a gente sentiu lá atrás, né? E que seja um movimento que nunca morra, pelo contrário, sempre cresça. E hoje vendo, Lívia, assim, o trabalho da juventude da paróquia, hoje atualmente, às vezes eu vejo uma foto, vejo ali, né, a quantidade de jovens, não pela quantidade em si, mas se eles vão é porque eles sentem algo bom de estar ali, né? Porque ninguém tem a obrigação de sair de casa. Eu falei para ela esses dias lá em casa, vendo uma foto que vocês postaram, eu falei assim, bem, lembra muito a nossa época, né? Porque a gente vê que vocês trabalham com o que vocês têm. Né, era o que nós tínhamos, né? A gente trabalhava com o que a gente tinha, o conhecimento que nós temos. Então, assim, eu compartilho muito com ela e eu fico muito feliz de ver esse trabalho, porque é uma forma de falar, poxa, a juventude ainda continua viva dentro da igreja, né? Por mais que as pessoas falem, mas acho que são fases diferentes, né? Nós estamos numa época totalmente diferente. Literalmente. Né? Então, mas mesmo assim ainda me faz recordar muito o que nós vivíamos aqui, né? O que vocês fazem hoje lá no grupo de jovens. E como vocês veem a comunidade Santo Expedito desde que vocês começaram a viver para agora? Evoluiu muito, né? Igual eu tenho falado, evoluiu bastante. Eu costumo dizer que aqui é a minha segunda casa, né? Então, a comunidade, ela tem um brilho especial, né? Eu digo de respeito, de zelo, de carinho. Né? Então, assim, essa evolução, ela não foi só apenas com a chegada dos padres em si, foi uma evolução de pastoral, né? De pessoas. Eu digo porque às vezes a gente tem alguma divergência aqui, mas a gente consegue sentar e ver o melhor para a comunidade, né? Nunca pensando só, eu queria que fosse desta forma. Então, assim, a comunidade, essa evolução que teve, ela enriqueceu bastante também a nossa vida como membros, né? Ela evoluiu também a minha vida, evoluiu a vida do meu ministério, que é o qual participo hoje aqui, e eu tenho conversado muito com eles ainda sobre isso, né? E hoje a gente vê a importância que nós temos nela, né? Não só por estarmos presentes, mas até as pessoas falam, às vezes a gente dá uma sumidinha, então a gente vê que, de uma certa forma, a comunidade também tem esse respeito com a gente que está aqui, e eu acho isso muito válido. Como vocês veem o papel da juventude para o futuro da comunidade? E o futuro da próxima paróquia, né? Quem sabe? Eu acho que vai ser um pouco desafiador, né? Falando em próxima paróquia, né? Porque é mais ou menos começar do zero, né? Mas eu creio que a juventude é capacitada para isso, os jovens que aqui habitam, não só aqui, por mais que eu diga que vai se repartir, mas fazemos partes ainda de uma da outra, né? Tem muitas pessoas que gostam de participar aqui.
né? Eu acho que tem tudo para dar seguimento que já fazem, né? Porque os jovens hoje, só de às vezes ver um coroinha novo, eu falo assim, ó, o pessoal ainda tem um desejo, né? Sem contar que nós fomos coroinhas, né? Então a gente tem um desejo de estar aqui. Então eu acho que, por mais que seja um desafio recomeçar do zero, eu acho que tem tudo para dar certo. Igual ela falou, vai ser desafiador, né? Mas a gente sabe que não vai ser fácil, mas também não vai ser difícil, né? Basta a gente querer e não soltar a mão de ninguém. Se a gente não soltar a mão, nesse começo que vai ser primordial, porque você recomeçar tudo do zero não é fácil, né? Mas se você tem pessoas do lado que estão segurando a sua mão, se torna mais leve, né? Creio que seja isso. E assim como há 20 anos atrás, vocês também começaram do zero, né? Sim. Então vai dar tudo certo, né? E agora, para finalizar o vídeo, eu queria perguntar para vocês uma palavra que defina esses anos que vocês viveram aqui. Eu já falei e volto a falar, para mim Santo Expedito é casa, né? Às vezes eu estou em casa sem fazer nada e eu venho aqui caçar alguma coisa, né? Ou arrumar um som, ou dar uma limpada. Não, igual ela falou, né, a segunda casa, porque querendo ou não, desde sempre a gente está aqui, né, e voltando só um pouquinho lá atrás, as portas dessa igreja, da Santo Expedito, ela vivia aberta. Então sempre quando a gente estava em casa sem querer fazer nada, o que a gente fazia? Descia para cá para ficar lá no Santíssimo. Então assim, é a segunda casa. Uma curiosidade que a gente esqueceu aqui, fala aí, agora no finalzinho que a Camila lembrou. Não, é que quando chegava perto do dia de Santo Expedito, a gente rezava o texto diferente, né? Junto com a Dona Vigilina. Então a gente rezava, Santo Expedito, fiel vencedor, interceda por mim. Aí a Assembleia respondia, junto ao nosso Senhor. E se você errasse, a Dona Vigilina mandava voltar tudo de novo. Me mandava quantas vezes, mas tinha que voltar. Rezar certo. Então a catequese era firme com a Dona Vigilina também. Vai indo. Foi uma das formas que ressurgiu o grupo de jovens, foi por isso. Porque estava acontecendo os TLCs, né? E a gente só TLC, formação, TLC, formação, TLC. Às vezes a gente conseguia fazer um retiro, outras vezes não. E aí foi quando se juntou o pessoal da paróquia ali mesmo, quem estava disposto a reerguer o grupo, né? Para trabalhar ali em conjunto, o TLC e um novo grupo de jovens, né? Lá na paróquia. Aí foi surgindo. Aí foram surgindo coordenação, aí começamos a trabalhar juntos, né? Quem era, na época, coordenador de TLC, sempre estava ali mantendo, gente, tem grupo de jovens, vamos participar, gente, tem formação do TLC, vamos participar. E aí na paróquia foi fazendo essa junção também, de tentarmos trabalhar todos juntos. Depois veio o Sertão da Juventude também, a nível paroquial, né? Isso também ajudou bastante ali, para tentar realmente colocar para que os jovens andassem todos juntos ali nas pastorais diversificadas, né? A missa da juventude. A missa da juventude, onde os jovens trabalhavam lá, então tipo, enriquecia também essa parte. E você, o que você tem para falar? Rapaz, a bichinha já falou tudo. Não, mas só complementando, é importante, querendo ou não, depois de você sair de um movimento, ter algo para o jovem continuar, principalmente um jovem que não tem conhecimento de nada referente à igreja, né? Porque, que nem ela falou, a pessoa tá lá no final de semana, tá aí, e depois? E só voltando um pouquinho, acho que se não fosse a música na nossa vida, a gente também talvez não estaria aqui fazendo essa entrevista, né? Porque a gente foi cativado lá na época do grupo de jovens, lá na minha infância, né? Vemos crescendo e montamos um ministério de música, né? Que na época não tinha ali, com muita dedicação do Eloy também e paciência de nos ensinar. E estamos hoje aqui, posso falar devidamente, tudo que vivenciamos no passado, mas hoje o que nos mantém aqui é a música. E eu nem sabia que eu sabia cantar. Eu só falei, eu vou cantar também, não tô fazendo nada, não sou mais coroinha, não sou mais nada, eu quero fazer alguma coisa, eu vou cantar. Isso que eu ia falar pra vocês também, como que foi isso de... hoje vocês estão no ministério, mas tipo, como que foi o começo do ministério, assim, vou cantar, como você disse, mas como, um dia eu vou lá em cima, vou ver se eu sei cantar. Meu microfone, eu falava pra ela, falava assim, deixa baixo, deixa só o microfone, que eu vou saber se eu sei cantar ou não. É que, na verdade, quando o Padre Wilson veio, a gente era nos coroinha. Por mais que a gente participava esses números pastorais, participava da juventude, a gente arrumava a igreja, a gente era multiuso, né? Limpava os bancos. O Padre Wilson, ele falava assim, vocês não têm mais idade de ser coroinha, tem que deixar, vocês têm que evoluir, né? Então, e a gente falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? E aí o Eloy, na época, antes disso, montaram um grupo de oração aqui. Eu faltava toda sexta-feira na aula. Apanhei muito por isso também, gente, pra vir no grupo. E aí a gente começou, eu ganhei um violãozinho, comecei a arranhar, e o Eloy me deu uma força, me treinou. Gente, era uma calamidade. A gente tem que persistir, né? Aquele negócio, vamos persistir que a gente chega o êxito, né? Porque eu era, meu Deus do céu, Usana,
E aí a gente foi treinando, tipo, e como a gente não tinha mais reuniões, nem um grupo de jovens, o que a gente fazia? Vamos se dedicar pra música. Então tinha um Louvemos ao Senhor na época, aí eu comecei a pegar algumas notas, a gente separava as músicas e vinha pra igreja praticamente todos os dias, e ligava o som e começava a ensaiar, né? E dali foi surgindo o ministério, aí via um que tocava, vamos tocar comigo, agora eu comecei a tocar na igreja, aí vinha outro, o Eloy dava um suporte, quem já estava aqui há mais tempo, dava outro suporte, né? Chegou uma época que tinha muitos ministérios aqui, mas a gente nunca, todo mundo tinha espaço para todo mundo, né? Fazia esse cara e tinha espaço para todo mundo. Então aí foi surgindo. Aí depois de um tempo veio ela com minha irmã, veio meus compadres, veio o Eloy, e teve um rapaz aqui que falou, gostaria de dar um nome para o ministério de vocês. Porque toda vez que vocês tocam, eu me sinto amada, eu me sinto, sabe, renovado. E eu gostaria que vocês chamassem Voz de Anjo. Eu falei, não, tudo bem. Na época era Joia Rara, né? E aí ficou como Voz de Anjo. E estamos aí até hoje na comunidade. E era lá embaixo ainda, quando acontecia as missas. Aí tinha lá o presbitério, eu ficava lá servindo, né? A gente tinha que ficar com a mão debaixo do... As vestes eram azuis e marrom. Era preta, marrom, não era preta. É como eu. Porque tem uma foto, eu não sei quem era naquela foto, mas eu sei que você tava na foto também lá embaixo. Tava acho que uns 4 coroinhas assim. Não, eu acho que ali era a primeira Eucaristia, Eucaristia? Não sei, mas vocês estavam com as vestes. Não, mas tem foto sua mesmo de Eu vou vestes mostrar também. depois, vai Eu aparecer mandei pra aí. sua mãe, eu acho. Foi eu que Acho mandei que pra sua eu mãe. acho Então, ali era porque na época que a gente fazia a primeira comunhão, a gente fazia de túnica, né? A gente Tem isso também, que tinha mudou. muitas túnicas, aí o padre Carlos disponibilizava, a gente pegava e fazia a primeira comunhão vestido de túnica naquela época. Que legal. Tinha vestes novas, né? pra Eu você. lembro também que a Eucaristia tinha um paninho A também. gente segurava. Segurava, né? Era o zelo que nós tínhamos naquela época. Porque a gente se caísse, segurasse alguma ia estar ali. fragmentação. Na época era uma briga, porque todo mundo queria fazer o paninho da comunhão. Tipo, porque era um ritual. Eu descia com o paninho dobrado, aí eu dava assim pra ela, a gente abria. Tinha tudo. É como se fosse o. Apanhava em cima? Corporal. É. Como se fosse o corporal na época. Sim. A gente segurava e tinha todo aquele. E era a gente que cinzeiro. preparava o altar. altar pra missa. Então, quando eu também servia, a gente também preparava tudo. É que os não eram os ministros ministros, agora, né? A gente tinha Agora os formação, tinha tudo. Sim. Aquela época era bem legal. Eu lembro que a gente chegava Agora, eu tenho certeza que isso na época de vocês também, que vocês falaram da Dona Evidilina, que todos os coroinhas fugiam lá pra baixo. Pra e não a gente rezar o tinha que- texto. Eu era a primeira, porque... Quando ela batia no microfone e falava assim: Opa, Jesus! Era muito. Eu ficava assim, Ave Maria Santa Maria. Tá errado, volta. Não dá Volta rezar tudo. no terço em casa, não? Era bem isso, era isso mesmo. E a gente ficava bem, era naquele cantinho ali que a gente ficava. E aí eu lembro exatamente desse dia. Eu tava aqui em cima, aí a Dona Vidilina, não, vem, vamos rezar o terço. Aí a gente foi, e aí eu, não, mas tinha 4 coroinhas, e os 4 sumiu e me deixou sozinha com a Dona Vidilina. Não, eu tô Acho ocupada que a aqui. pressão era tanta quando ela escolhia, né? Não tinha que não errava o terço, era engraçado isso. Muito mesmo, era bem isso. A gente via e falava assim: meu, hoje é dia de errar o terço. É igual o padre Carlos, ele batia com a gente com o terço, né? Então se você errasse, depois no final da missa ele ia passar a Cristia, você errou o terço, então toma, plau, dá umas terçadas nas Ou costas, puxava a orelha. o cabelo. Ixi. Era a forma de carinho dele, né? Era a forma que ele dava carinho. Aí veio o Padre Wilson mais amoroso. É bem isso. Mas eu nunca. E eu lembro que a Dona Vigilina começava 30 minutos antes. Aí Sim. não tinha ninguém aqui, E, ó, mas a rezava. gente vai rezar o terço ali na frente. E E aí eu lembro que chegava no quinto mistério e a igreja já tava cheia. E aí você começava com aquela. com aquela vergonha, aí você começava a errar. Não, a gente vai ficar aqui até a gente terminar esse terço e você vai acertar. É desse jeito. E a missa só começava depois se tivesse alguém. Era isso mesmo. O padre Wilson sempre chegava atrasado, então. Ela amava. Aqui é o contrário, né? As pessoas ficam de olho, o padre Isaac se prostrou ali, o pessoal já não. Ela rezava o terço inteiro. E na hora que ela terminar de rezar, o padre Wilson poderia entrar. Agora, se ela não terminar de rezar, não ia entrar. Era isso mesmo. Literalmente isso. E tem mais alguma memória que vocês tenham, lembrando aí? Acho que é isso, né? Que a gente vivenciou. No ministério, fora isso que é muito lindo isso que você falou das vozes de anjo, né? Tem algum momento que vocês viveram assim que impactou muito?
Olha, é algo muito simples, mas para mim impactou, que foi quando, não tem muito tempo também, a gente fez 10 anos de ministério, o padre Marcelo Javelli fez uma missa, ele celebrou uma missa com a gente, tocando lá na paróquia dele. Isso para mim, a gente ficou muito emocionado, porque a gente via que tipo, não era só apenas um convite, mas era o cuidado e o zelo, e principalmente o amor, né? Então isso impactou. Quando nós firmamos 10 anos de Voz de Anjo, aí ele convidou a gente, e lá na missa ele falou, olha, essa missa também está sendo celebrada pelos 10 anos desses jovens que começou comigo lá, né? E ele fez Até porque o Ministério de Música, querendo ou não, é a parte um pouco mais esquecida da igreja. Ah, é de verdade. Então... Ela fala isso, gente, porque vocês não levam comida pra ela. Vamos lá. Suponhamos, Dia das Mães. Tem mãe no Ministério de Música? Ninguém lembra. Só no final, mas tinha que lembrar no momento. Aí os aniversários, vai descer. A gente vai parar de tocar, vai parar de cantar pra descer. Porque se a gente não fizer isso, não lembra. E aí os que a sala falou, por que ficou marcante? Porque ninguém lembrava, gente. Entendeu? Ninguém lembrava. Corta não, pode soltar. Pode soltar, porque é uma melhoria pra fazer. É um desabafo aqui, gente. Desabafo com a Lívia. Foi a mãe dela, não foi? Que deu uma lembrancinha pra gente? Verdade também, sua mãe bem também. lembrado. Ela Ó, foi, coração. foi no dia do aniversário do padre e foi dia dos músicos, Dos músicos, né? ela lembrou Santa da gente. Cecília. Ela mandou fazer um violãozinho com o nome de cada um, as pessoas vão carregar isso. E é engraçado que quando as pessoas vêm foi dela, falam assim, nossa, gente, eu tenho 30 anos de comunidade, 50 anos, nunca ganhei vendo? nada, Você entendeu né? agora? Então, tipo, é aquela coisa, às vezes não fala só a questão do ministério, mas em muitas outras pastorais, né? Às vezes você passar, dar uma boa noite, você acolher a pessoa, né? Eu acho que ainda é uma essência um pouco perdida entre a gente, né? Às vezes pela correria de já chegar a montar o instrumento, ou já chegar a ter que montar o altar, fica meio... às vezes a gente fica ali em cima, aí tem um que faz questão de entrar e, gente, boa noite, aí tem outros que passam, não falam nada, né? Então acho que é um momento de... Pra gente ficou marcante por isso, né? Quando a sua mãe chegou lá com a caixinha. Foi. E essa missa que o padre Marcelo celebrou de 10 anos. Eu lembro que naquela missa eu chorei muito, porque Deus sabe o tanto que pra mim construir esse ministério, assim, o tanto que eu orei, o tanto que eu perdi, sabe? O tanto que eu jejuei, mas não por nada, não era por vaidade, mas era justamente na questão do servir. Eu sempre achei muito bonito quando eu participava de missas que era muita gente cantando, era uma banda ali formada, né? Porque a gente tocou muitos anos só com o violão. E a gente foi se adaptando, olha, né? O Edson mesmo, gosto muito de falar dele porque ele também foi um dos coordenadores do grupo de jovens, sempre estava com a gente. E eu falava para ele assim, boy, eu preciso fazer você entrar pra música. O que a gente vai fazer? Vamos começar a treinar violão. Aí teve o Boquinha que dava aula de violão lá em cima. E ele começou a tocar baixo no violão. E dali eu já vi que ele poderia tocar baixo. E a gente pegou, não, vamos investir nele num baixo, sabe? Então assim, era todo esse olhar. E aí começou que hoje, graças a Deus, ele toca baixo. O Gilvan também, que hoje não tá mais presente, mas uma pessoa que cresceu ali também com a gente, né? Desde quando eu me vejo como da comunidade, como criança, ele também começou. Portanto, tem muias fotos que eu mandei pra sua mãe. Ali a gente até brincando, comemorando aniversário, ele sempre junto. E dali a gente foi desenvolvendo o ministério, né? Então ficou muito marcado isso. E também o que mais me marca hoje também aqui na comunidade é o carinho da própria Assembleia com a gente. Às vezes a gente fica 2 finais de semana sem vir e as pessoas já querem saber. O que aconteceu? Vocês não estão vindo mais. Aí a gente vai explicar, mulher, não, é questão de trabalho mesmo. Sabe? Não pode faltar, não. Então A gente sente saudade, gente. Eu sinto saudade de ir lá em cima tirar foto. Gente, vocês precisam... Eu já chego assim, gente, posso tirar uma foto? E ela, não. Tá sendo um desafio, gente, gravar esse vídeo. Mas é isso, eu acho que nem eu falei, aqui pra mim é uma casa, né? Então, tipo, dentro de casa a gente constitui família, né? Que na minha casa, graças a Deus, a gente é bem unidos e muito brincalhões. Então, cada vez que a gente ouve uma coisa dessa, assim, Érica, você tá sumida, né? Tipo, eu sinto um cuidado, né? Por mais que às vezes seja raro, mas a gente sente, fala, poxa, tem alguém ali que tá prestando atenção, né? Que você não tá... Não por nada, mas é que às vezes essa essência fica perdida também, né? De pessoas que... Igual para gravar esse vídeo, as pessoas, eu falei, não vou gravar. Então eu recebi muitas mensagens. Érica, você é a mascote da comunidade, né? Você é sua irmã, o que vocês trabalham hoje, você precisa fazer um esforço. Aí foram gente lá na minha loja, Érica, por favor, grava o vídeo. Então não tinha como eu não tentar, pelo menos. Agora mesmo no carro, não vou gravar não. Ia dar partida. Já ia embora. Tem essa dificuldade. Então a gente tem que ter esse olhar também, tipo, estão pedindo é porque tem alguma coisa ali que
querem ali minha presença, foram na minha Ranus também, vai gravar sim senhor, né? Então manda uma mensagem, Érica, já gravou o vídeo? Eu marquei com a Lívia, gente, vai dar tudo certo, né? E estamos aqui hoje, graças a Deus. Então é por isso que a gente queria gravar com você. Seu olhinho tá brilhando só de falar. É vergonha mesmo. Mas o seu nome foi assim, vai ser a Érica e a Érica mesmo, e não tem como a gente... Vai ter que ser ela. Eu acordei no dia, tinha umas 4 notificações. Érica, você precisa gravar. Eu sei que você tem dificuldade, ora, faz jejum. Rapaz, pra você ter uma ideia, quando você mandou mensagem pra ela, B, então o bicho vai me gravar. Não vou gravar, não? Eu não vou gravar, você sabe que eu não gosto de câmera. Eu falei, tá, mas você vai. E tá aí, pronto. Aí, olha, e a gente nem dá pra ver que é a câmera, você viu? Mas não é foi... igual o Matheus falando, porque a gente não tá olhando. Quando olha pra lá, já... E eu lembro também quando eu subi, foi numa missa também, foi do Imaculado Coração, acho que foi das criancinhas. Sim, sim. Que aí eu subi lá em cima e falei, você precisa gravar. Ai, não, aquele. Não, vai ser você. Falei, não, ele lá, ele grava, ele é mais velho que eu, ele grava. Mas não tem como falar de Santo Expedito e não lembrar de vocês, né? Olha o tanto de carinho e zelo que vocês têm com a comunidade. É isso que vocês falaram, né? Vocês acharam tão bonito esse zelo e carinho que as outras pessoas tiveram com vocês, mas vocês tiveram carinho e zelo com a própria comunidade, sim. Entende? E eu acho que esse carinho e zelo não são das pessoas em si, mas são de Deus com vocês, sabe? Sim. A gente sabe que é muito difícil. Quantos anos de ministério? Agora fez 12, né? 12 anos. A gente sabe que não é fácil. E 12 anos, gente, tem quase a minha idade. Metade da minha. Mas é muito difícil, assim, sabe? E vocês... Olha o sorriso no rosto de quem não passou por nada, passaria por mais 12 anos. Se precisar, acho que... Por mais que às vezes a gente bate cabeça, né? Fala, não sei o quê, e depois... Não, a gente tem que estar lá. A gente sabe que... Eu costumo dizer que todas as missas que eu venho tocar é uma forma de agradecer por tudo que Deus fez na minha vida, né? Então... mais uma vez, quem conhece a minha história sabe, então todas as vezes que eu chego aqui, eu falo direto, um dia que eu chegar aqui, eu não senti nada, eu não quero mais vir. Até porque o nosso sino foi para as pessoas, né? E sempre para Deus. Então, às vezes a gente chega aqui, só tem, é só nós duas hoje na missa, e parece que é a melhor missa, sabe? Então, eu costumo dizer que agora a gente tá nessa fase, que as pessoas constituem família, né? Tá mais difícil de estar todo mundo, né? Uns casaram, graças a Deus. Então a gente tá nessa fase de quem vai hoje? Quem dá mais? Mas toda vez que nós vemos, eu saio com meu coração grato, né? Eu costumo dizer que no dia que eu não saía, tem vezes que eu chego triste, chateada e aquela missa, eu canto uma música, eu toco ali já, sabe? Então no dia que eu não senti, eu não quero mais. Eu falo isso direto. Até a gente vai dizer, eu falo assim, gente, no dia que vocês não sentir, não sair daqui satisfeito, não vem mais, porque já deu, né? E a vida é feita de ciclo, né? Então uns se inicia, outros se encerram, e assim a gente vai vivendo. Agora, para finalizar, eu só queria também agradecer vocês duas por estarem aqui, pela presença de vocês. E dizer que tem mais vídeos pela frente, gente, para acompanharem nas redes sociais, tá bom? E é isso, Santo Expedito. Rogai por nós. Gente, agora eu vou agradecer de novo, e principalmente por esse finalzinho que a gente já tava quase indo embora, mas vocês pegaram e falaram, não, vamos fazer mais um restinho. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu sim também. Pelo sim de 20 anos atrás que vocês deram e pelo sim de agora também. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção o quanto eu tô feliz de escutar vocês falando isso. Assim, foi muito... Essa semana, esse mês está sendo muito complicado para mim, mas só de escutar, assim, vocês falando e o tanto que vocês falaram aqui, eu vou chorar. Mas, assim, aqueceu o meu coração. Aqueceu mesmo. Muito, muito obrigada, viu, gente? E Santo Expedito, rogai por nós. Rogai por nós. Mudando de assunto. Santo Expedito. Mas é muito isso. Muito, muito obrigada de coração por vocês virem aqui hoje e por contarem um pouquinho dessa história com o Santo Expedito e com a comunidade. Acho que nós que agradecemos a paciência, principalmente eu, né? A paciência e essa insistência, né? Porque para mim também vale muito. Querendo ou não, por mais tímida e dificuldade que eu tenho, para mim é prazeroso contar um pouco. Muito obrigada. Obrigada a você. Te dar um abraço também. Obrigada, viu? Pronto, gente. Agora a gente terminou pra valer, viu? Agora deu. Um beijo.